Família, hoje estamos aqui na varanda TV Pelourinho e com a honra de ter a presença de uma negona babadeira, Dandara Lopes, da Rede Emundi. Ela vai falar pra gente como funciona essa empresa que faz um trabalho tão importante para a nossa população negra. Seja muito bem-vinda, Dandara. Boa tarde, né, Peixote? Tudo bom? Como é que você tá? Tudo lindo. É um prazer pra gente estar aqui, né? Eu sou Dandara Lopes, você já me apresentou, sou idealizadora da Go Empreende também, sou afroempreendedora. Uau. Porque a Rede Emundi é uma rede mundial de empreendedorismo étnico, que o foco da gente é justamente fortalecer esse empreendedorismo negro, né? Tendo em vista que a gente percebe nas nossas comunidades, nas nossas periferias, principalmente aqui em Salvador, né, onde estamos localizados, e aqui no Centro Histórico, onde é a sede de vocês, que a gente observa que nas ruas a gente tem muitos afroempreendedores, né? E a gente sabe que esse termo afroempreendedor, né, ele vem muito com essa perspectiva da venda, da comercialização, mas a gente entende o potencial criativo, né, dessas pessoas que sobrevivem disso, que não é porque herdou de alguém, né? Sim, herdou sim. a criatividade, herdou os saberes ancestrais, mas não tem esse herdar econômico, Herdar né? econômico financeiro, né? Isso. Queria que você me falasse mais como funciona essa questão do calendário, como vocês escolhem as empresas que vêm fazer a parceria com vocês. Fala um pouco sobre isso. Então, Peixote, a gente não é uma empresa, né? A gente é uma organização, é uma rede, na verdade, né? E o nosso objetivo é tendo em vista a experiência também, né, do idealizador, que é Edson Costa, de ter perpassado pelo poder público, pelo privado também. E a gente observa, você trouxe uma coisa interessante, né? Que é assim, o não acesso à questão financeira, né? Sim. Porque por conta do nosso processo de colonização, a gente sabe que a gente sofreu muito, né, economicamente, estruturalmente, por conta do nosso contexto histórico aqui, né, no Brasil. E a gente sabe que as pessoas, principalmente as pessoas negras, elas tiveram muitas ausências, né? Sim. Então, esse processo da educação, né, da ausência da educação, da ausência do aporte financeiro também, enfraquece muito, mas a gente é muito criativo, né? Nós somos um povo bastante criativo, então a gente tem sobrevivido nesse processo do afroempreender, porque a gente sabe também que no CLT a gente acaba trabalhando para o outro, Sim, né? sim, E aí a sim. nossa rede observou isso dentro das nossas capitalismo comunidades, isso, porque assim, eu, por exemplo, sou educadora popular, então eu dou aula assim a empreendedoras e elas falam isso, professora, eu o tempo todo, né? Trabalhei em outro bairro, então eu saía do meu bairro, pegava um ônibus, demorava horas para chegar, para poder viver o sonho de outra pessoa, né? Fomentar o sonho de outra pessoa. E às vezes não fomento o meu, não tenho tempo para cuidar de meus filhos. E aí a gente observando esse cenário, principalmente de mulheres negras que atuam no empreendedorismo, a gente observou esse protagonismo, mas essas pessoas elas não tinham muitas vezes acesso a determinados lugares, né? E aí a gente, enquanto rede, a gente foi se articulando, tanto com o poder público, quanto com o privado, e a gente, enquanto rede, a gente faz esse fortalecimento. Então, o nosso calendário é justamente pensando temáticas desse calendário nosso, né, que é muito fácil de viver aqui na Bahia, e aí a gente vai agregando também atores internacionais, atores nacionais, então a gente faz parcerias também, né, com outros estados, entendendo que a gente, enquanto empreendedor, a gente também tem essa possibilidade dos diálogos, né? Sim, Dessas parcerias das e esses atores sociais facilitam isso pra gente, no sentido de articulação para a construção de um aplicativo, como a gente tem a parceria com a Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, né? A gente tem alguns atores como o BNB, que fortaleceu a nossa Expo Afro no ano passado. Sim. A gente tem a Associação das Baianas de Acarajé, que foi parceira na Central Afro e foi parceira também na Expo Afro. A gente tem o Sebrae, né, que a gente entra no Sebrae dizendo para o Sebrae, a gente tem uma forma de fazer negócio que é diferente, que é a forma afro. Então a gente dialoga com o Sebrae também, entendendo esse cenário, né, mundial que está se falando, é afroempreendedor, é afroempreendedora. A gente pega essa pauta também e leva, né, com a Trilha Preta e com a Expo Afro, o financiamento do Sebrae, por exemplo, de ações nossas. Então a gente meio que faz essa articulação enquanto rede, para que a gente consiga somar esforços para essas empreendedoras e para esses empreendedores, né? E aí a gente tem algumas parcerias também internacionais, né? Como a gente
trabalha na perspectiva do afroempreendedorismo e do afroturismo, a gente tem, por exemplo, uma parceira lá na Venezuela chamada Mamayama, que ela tem uma rota do Alonso lá e que a gente faz essa articulação. Então, ela leva nossas ações para lá, a gente traz elas para cá. O último evento que a gente fez em novembro, a gente teve a oportunidade de trazer 2 pessoas da Venezuela para cá para poder dialogar sobre isso, né? Então, assim, trazer esse aspecto do intercâmbio também como fortalecimento. O que está acontecendo em outros países, principalmente esses países da América Latina? Então, a gente tem essa perspectiva. Massa, massa. Você falou uma coisa que eu achei extremamente interessante, que tipo a Associação das Baianas de Acarajé, né? Elas são de fato preocupadas, de fato, assim, com a evolução do povo preto mesmo, assim, desde sempre. A história já revela, né, que elas foram as primeiras empreendedoras, né, do Brasil, assim. Elas que faziam os bolinhos e vendia para comprar as alforrias de vários irmãozinhos. E até hoje, né, tipo assim, tipo, claro que uma outra estrutura, mas não deixa de estar ali fazendo uma política que acredita. E outra pergunta sobre a Rede Amundi, que eu queria saber, mais ou menos assim, não sei se você tem essa informação, mas quantos empreendedores e quantos parceiros a Rede Amundi tem catalogado assim? Ai, gente, essa pergunta é difícil realmente, meu Pichote, porque assim, a gente está em alguns municípios, então posso te dar assim, um cenário muito de 90% de mulheres, né, dentro da estrutura, isso é fato, né? A gente está em vários municípios como Salvador, né, aqui da região metropolitana, Salvador, Camaçari, que a gente engloba Arembepe e Barra de Pojuca, que tem projetos bem legais lá. Aqui em Salvador a gente tem algumas redes, né, que é a Rota Afro-Congo, que vocês vão escutar também aqui na Dinho do Congo, né, que é pensar essa perspectiva do afoxé para além, né, do carnaval, que ele traz a Rota Afro, traz a questão da indumentária também, trazer essa questão da economia criativa, né, através das vestimentas, para além do carnaval. A gente tem Camaçari, Salvador, Dias Dávila, né, com a rede das bordadeiras lá. Temos Cachoeira também, temos Santo Amaro, então é uma galera boa, uma galera boa. Então, e aí a gente vai articulando essas rotas, assim, justamente fazendo formação, construindo eventos. Você falou da questão do calendário, né? Da importância desse calendário. A gente vai construindo um calendário afro, que a gente chama, né? Então, janeiro a gente está num processo de planejamento do que a gente vai fazer. Aí, carnaval, a gente tem a Central Afro do Carnaval. Aí, em maio, a gente tem o mês da África. Então, a gente tem um evento que é um Fórum Mês da África, que geralmente a gente faz fora dos municípios. De Salvador, que é São Francisco do Conde, é outro município que eu esqueci de falar. São Francisco do Conde, que a gente faz parceria com a Unilab. Camaçari, que a gente tem a parceria lá com a UNEB. Aí, quando chega em julho, a gente tem o Julho das Pretas, que a gente constrói o encontro, né, de empreendedoras negras do afroturismo e do afroempreendedorismo. A gente tem agosto, que a gente tem algumas ações também voltadas para o mês de agosto, né, pensando nesse mês de agosto da igualdade. A gente tem outubro, que a gente tem a Trilha Preta e depois a gente fecha o ano com a Expo Afro, né? E dentro desse calendário a gente tem alguns eventos internacionais, que é o Congresso Internacional, né, de Turismo Afro, que a gente também faz parcerias, algumas virtuais, e outras a gente também está pensando esse ano em invadir assim, a Venezuela, dar uma organizada, ou pensar em outro país da América Latina para a gente ocupar. Que massa. E agora, e eu fico feliz, gratidão, assim, por essa parceria também, né? Rede Amundi e TV Pelourinho, a gente está construindo esse diálogo agora. E eu vou estar lá, né, fazendo a cobertura do carnaval de vocês. O que eu posso esperar desse carnaval? Eita, então, o que acontece? A gente tem o projeto da Central Afro, né? Que a gente está fazendo essa parceria com vocês justamente para dar visibilidade. A ferramenta, eu sou de comunicação também. Então, a ferramenta de comunicação é importantíssima para que a gente construa essa imagética, né, que a gente chama, e trazer essa lógica de pensar um carnaval do que temos de potencial, né? Porque a gente sabe que esse carnaval afro
nosso ele é vendido em muitos lugares, mas talvez essa grana ela não esteja não está circulando pela gente, né? Eu tive a oportunidade, há 2 anos atrás, de fazer uma parceria com a Telesul, né, que é uma TV da Venezuela, e eles fizeram a cobertura do carnaval, né? E nessa parceria, o que foi que eu fiz? Eu falei, vou levar para ver o que é que o Pelourinho tem, né? O que é que o Afoxé Filhos do Congo tem. Então, a gente pensar também esse outro olhar para uma TV de fora, sim, olhar para o nosso carnaval também pensando esse potencial. Outra estética, exato, com outro olhar, um olhar de quem vive de fato. Exato. Né? E porque as TVs abertas, elas divulgam muito o carnaval, né? O axé e tal, né? Enfim. O carnaval do business. Exato, o carnaval do business. E aí a Central Afro, ela vem justamente para pensar esse outro lugar de inquietação nossa enquanto rede, de trazer o aspecto do que está acontecendo ali no carnaval, né? Pensar uma central coletiva onde a gente promova também, porque, por exemplo, a gente tem, não vou falar o nome para não promover, mas um espaço hoje em Salvador que vende os abadás, por exemplo, sim, né? Quando você compra os abadás do business, você tem um lugar que você vai comprar. Não vou fazer aqui o merchan, mas você tem um lugar para comprar. E aí, quando você vai comprar o Afoxé Filhos do Congo, o bloco do reggae, né? Existe esse espaço. Existe. Então, nossa proposta, inclusive, no ano passado, foi construir esse lugar, para que você tenha acesso ali, para que você possa fazer o turbante, para você possa customizar a roupa. Então, assim, a gente sabe que os nossos blocos afros, eles têm essa questão da estética, sim, né? É um turbante, é uma maquiagem que se faz, é uma roupa que você mexe, mistura e tal. Então, Não, te cortando. Inclusive, para quem está me vendo, isso é o verdadeiro carnaval. Porra, exato. E aí, essa coisa do afoxé, a gente sabe que ele está movimentado o ano todo. A gente tem uma política pública hoje, que é o edital do Ouro Negro, que é um edital bacana, que eu acho importante, né? Inclusive já participei do processo de seleção, né? Quando eu estava na secretaria, mas eu acho que a gente precisa pensar um outro lugar também, né? A gente precisa pensar um outro investimento também, porque esses blocos, eles não funcionam só no carnaval, sim, né? Eles têm uma movimentação ali anual de calendário e que esses investimentos, eles precisam vir de outro lugar. Geralmente esses blocos são projetos sociais. Exato, justamente. Como a Rede exato, então é o ano todo a gente movimentando. Então não é esse carnaval, né, do business que a gente faz, mas a gente movimenta muito dinheiro, porque é uma maquiagem, é um brinco, é um acessório, é uma roupa, é um movimento. São pessoas que estão ali envolvidas, inclusive, para dançar, para tocar. Então tem oficinas de dança, oficinas de música, então várias coisas. Então a nossa ideia, enquanto Central Afro, né, pensar essa proposta de fomentar isso de uma outra forma, inclusive pensar em agregar essa coisa do dinheiro internacional, para ver de onde é que ele vem, que parceria a gente pode fazer, agregando esse pensar no afoxé, no bloco de reggae, no bloco da capoeira, de Tom e Matéria, que é parceiro nosso, né, e nos blocos afro no sentido de pensar um outro lugar de movimentação também. Que massa. Porra, muito feliz, muito obrigado por estar aqui nessa troca maravilhosa. Eu adoro fazer entrevista porque eu aprendo mais do que tudo. E gratidão mesmo a você, a Rede Emundi e todos os envolvidos com esse projeto maravilhoso. Eu acho que a gente tem que se juntar mesmo para fazer esse movimento e fazer de fato a cultura e o povo preto estar no lugar que deveria estar, sem preconceito, sem racismo, sem homofobia, tolerância religiosa, sim, sem nada disso. Capacitismo, sem capacitismo. E é isso aí. Muito obrigado. Obrigada, gratidão. Gratidão. Olha, a gente fala um textinho aqui no final de todas as entrevistas, que é TV Pelourinho, uma TV da nova era. Tá, bora falar? Vamos. 1, 2, 3. TV Pelourinho, a TV da nova era.